O anime começa com: esse movimento é muito estranho. Olha, parece aquelas crianças de antigamente, quando eu ficava agachado na rua jogando bolinha de gude sem camisa e tostava só as costas e o pescoço do sol. Começa com 2 caboclos andando a cavalo no deserto, o Lazar e o Oscar, Príncipe Oscar, que nem tem tanta cara de protagonista não, viu? O objetivo deles é encontrar a bruxa da lua azul, que imagino que seria mais fácil de encontrar ela de noite, e questionar ela como se acaba com a maldição. Claramente eles não conhecem o grande esquema das coisas, porque todo mundo sabe que bruxa não se questiona, bruxa se queima. O plano B é encontrar a outra bruxa, a bruxa do silêncio, que foi quem botou a maldição em seja lá quem foi o cara que foi amaldiçoado. Mas acredito que essa tem ainda menos chance de dizer alguma coisa, né? Porque bruxa do silêncio. Minha boca é um túmulo! A bruxa da lua azul se esconde numa torre azul brilhante e gigante no meio do deserto. Como que uma torre gigante no meio do deserto pode estar escondida? E não era melhor ela se chamar bruxa da torre azul? Pera, é bruxa da lua? Mora numa torre, então a torre é a casa dela. Logo, a casa dela é azul. Lua? Casa azul? Peraí. Se a bruxa fosse um urso falante, seria muito foda. E o episódio inteiro vai ter esse desgraçado falando: é perigoso, vamos voltar que é perigoso, vamos voltar. Dá um tempo, cara. Tá certo que o príncipe saiu fugido do reino pra ir atrás da bruxa e arrastou ele junto. E provavelmente, se ele deixar o príncipe morrer, vão cortar a cabeça dele. Mas aí cada um com seus problemas, né? Ninguém mandou ele junto. Disseram que tem anos que ninguém consegue subir a torre. E eu já passei por isso. Se no penúltimo andar tiver um Motaro, amigo, esquece. E o príncipe Oscar para tanto pra observar a arquitetura dessa torre que eu tenho fortes suspeitas de que esse seja um anime sobre a juventude do Oscar Niemeyer. Quem chegar no topo da torre pode fazer um desejo. É uma bruxa ou é um gênio? Pode desejar pra bruxa uma tocha pra pôr fogo na bruxa? Dondon jogava no Andaraí. E o príncipe insiste pro Usopp medieval esperar lá embaixo pra segurança dele. Mas cá entre nós, sabemos que ele já tá de saco cheio. Mas o desgraçado resolve continuar seguindo ele e continuar falando pra desistir. Parece Satanás atentando. Finalmente um personagem que não é adepto de diálogos expositivos. O primeiro desafio da torre é muito fácil. Você só tem que resolver esse problema matemático descobrindo qual é a variável espaço-temporal e talvez multiversal que rege a intermitência do comportamento dos fótons entre partícula e onda, e como o fato da aferição de seu comportamento atual condiciona a x ou y resultado, assim criando, enfim, uma conexão total entre mecânica clássica e mecânica quântica e nos permitindo, através do olhar da relatividade geral, desenvolver formas de manipular o espaço-tempo ou uma provável quarta ou quinta dimensão. Pra chegar a isso, não sei qual pergunta é feita nesse teste, mas a resposta certamente é 42. Mas pra ele responder correndo o risco de levar umas picaduras de cobra, o maluco é brabo. A serva falando com a bruxa, e a bruxa tá de cabeça pra baixo. Isso é um ângulo legal, né? Mas por quê? E a serva disse que eles estão subindo a torre ligeiro, mas é o protagonista, então alguém esperava outra coisa? Pra cortar monstro de pedra, essa espada deve ter sido produzida pela Ginsu. O último sujeito que subiu essa torre foi o bisavô dele. E não queimou a bruxa por quê? Novo desafio, 2 gárgulas. Mas essas parecem uns lobisomens cagando. Será que se cortar o rabo delas dropa a arma? E a serva já avisa pra bruxa que tá vindo 2, mas pode contar que é um só, porque o outro é café com leite. E obviamente ele passa a faca na gárgula, porque ele é o prota, né? Respeita essa porra. Daí o chão começa a cair, e o camarada vai de base e pede pro Oscar Niemeyer continuar. Com peso no coração, o príncipe diz: compreensível. Tenha um ótimo dia. Se vira e segue em frente. Afinal, ele tem uma tarefa. Enquanto houverem bruxas pra serem queimadas, em frente nós seguiremos. É agora. Ele chegou. Cadê a bruxa desgraçada que vai queimar no colo de Satanás? Essa daí é a bruxa? Senhor, livrai-me da heresia e afastai-me do pecado deste cálice também de beber. Podia ser a bruxa Queca, podia ser a Cuca, mas como coloca fogo nisso? Pois é, eu tô vendo. Tomar chá com a bruxa? Eu já vi isso antes. O que tem nesse chá, hein? E a pintura dessa xícara me parece uma proposta de casamento. Isso daí é um sinal? E ela já avisa que, felizmente, o acompanhante, não de luxo, do príncipe tá de boa lá fora, intacto. A bruxa tem centenas de anos. Sinal verde. Ele é da família Los Farsas? Eu não acreditaria em nenhuma palavra do que ele diz. Fofa. Mas é bruxa! A bruxa, fofa, diz que não mata ninguém, não. As gárgulas vai batendo no sujeito, mas na hora de acertar, elas mandam um... E daí ela teleporta os infelizes pra fora da torre, muda a memória deles e manda eles ir pastar em cantos aleatórios do continente. E, diga-se de passagem, também é uma coisa cruel, né? Mas o mínimo que se espera de uma bruxa. Mas ela também ajuda quem vem pedir pra curar a doença do filho ou da esposa. Tá ficando difícil de queimar. E agora ele finalmente revela a história. O amaldiçoado é ele mesmo, mas o pai dele também. Essa bruxa aqui, que essa sim podemos queimar, amaldiçoou o velho a nunca mais ter um filho. E o filho que ele já tinha, que no caso é o príncipe, também foi amaldiçoado. Caralho, que sinistro. Mas não é exatamente o sangue que toca o útero, né?
mas eu tenho certeza que em algum canto da internet deve ter um hentai ou um doujin que isso acontece. Curiosamente, ele não sabe porque foi amaldiçoado e o pai dele não conta, então eu tenho certeza que é culpa do velho. Daí ele passou a vida estudando e viajando pra tentar desfazer a maldição. Príncipe, né? Ele tem tempo e tem o dinheiro. Daí a bruxa explica que não é maldição não, é uma bênção ao contrário. Ah, bom, então assim sim. A parada é que a bênção protege o Bakuri tão forte no útero que uma mulher normal não tanca. Uma mulher normal não tanca? Conclusão, ela não consegue desfazer, mas ela consegue caçar uma mulher aleatória no continente que possa talvez tancar. Mas se for uma velha, ele que se vire, se for casada, aí tem várias formas de lidar, se for criança, ela sugere que crie até crescer, tipo, o quê? 20 anos e ele 50? Acho que tem uns velhos de 70 pegando umas meninas bem mais novas que isso por aí, viu? Mas claro, nenhuma das alternativas agrada a ele, e mesmo que agradasse, ele não ia dizer, porque agora ele está sendo filmado, ele não é louco. Mas aí ele diz, vamos parar pra pensar, né? Eu quero uma esposa, mas nenhuma mulher normal tanca a maldição. Eu vim até aqui pra ter meu desejo realizado pela bruxa, mas a bruxa não pode desfazer a maldição, então eu ainda tenho desejo. A bruxa não é normal, né? Peraí. Ele olha de novo pra bruxa e 1000 pensamentos engraçados atravessam a sua cabeça. Daí ele, como quem não quer nada, dá uma perguntadinha se ela própria consegue tancar essa maldição da bruxa, afinal ela é bruxa também. E ela consegue. Então pronto, tá resolvido. Ele veio buscar cobre, ele não achou foi nem ouro não, ele achou foi logo diamante. Desejo decidido. Foda-se esse negócio de queimar bruxa. Vamos geral pro inferno, porque agora a parada é casar com as bruxas. Eu sou primeiro. Vamos lá. E obviamente ela recusa, mas aí vem a revelação. Se ela aceitasse essas paradas, ela seria bisavó dele, porque o bisavô dele também pediu pra casar com ela. E o velho era visionário, não tem como. O moleque tá talaricando a mina que o vô dele gadou, e a posição oficial dele sobre isso é: cada um é cada um, né? O problema é dele, eu nem tava vivo nessa época. E o bicho é insistente, vocês sabem, né? Quando o homem sabe o que ele quer, ele sabe o que ele quer. E a contragosto, ela ainda tenta ameaçar ele. Olha que ordinária. Mas ele tem uma espada foda que bloca 100% da magia, que por algum motivo tava no Tesouro Nacional. O único valor dessa merda é o poder em combate. Aí ela fica guardada num lugar pra ninguém usar em combate. Beleza. Eles recuam de volta pra argumentação, mas com um clima tenso. Vai se criando um clima terrível. Então, enfim, ele chega com uma proposta final. O pedido vai ser que ela more com ele por 1 ano no castelo. Mas se o cara for tão jogador quanto alguns protagonistas recentes, um jogador do nível Katsuragi Keima, 1 ano é muito mais do que o suficiente. E isso sim ela aceita. A quesito de curiosidade, se eu estivesse no lugar, eu pediria pra bruxa que todo mundo que está vendo este vídeo se inscrevesse no canal. E na hora de ir embora, infelizmente, tem que buscar o cagão. Ele tá jogando. 1 ano pra quê? Eu chuto 3 meses. Tá certo que ele talaricou o velho, mas o bisavô dele deve estar muito orgulhoso no céu. Eu não tenho maturidade pra ver essas cenas andando a cavalo. これくらいまで最後まで最後まで尽くしたいんだ。